irmãos a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 7. Faremos a leitura do verso de número 24 até o verso de número 30. Marcos capítulo 7, verso 24 até o verso de número 30, dando continuidade, meus irmãos, à pregação neste Evangelho. E assim nos diz a palavra do nosso Senhor. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixai primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Senhor. Nosso Deus, nós queremos rogar, Pai, a Ti, que o Senhor possa, neste momento, mais uma vez, usar a mim, Senhor, como um instrumento Teu na pregação da Tua palavra. Ó Senhor, sei que há tanta falha em mim ainda, há tanta debilidade, Senhor. Mas, Pai, usa-me, Senhor, como instrumento Teu. Que a Tua palavra seja proclamada, Senhor, com clareza. Que haja compreensão, que haja edificação, que haja, Senhor, transformação. Salva o perdido, Senhor. Fortalece o que é Teu. Fala aos nossos corações, Pai. Usa-me para o louvor da Tua glória somente, Senhor, e para a edificação do Teu povo. E que aqueles que aqui estão, Pai, possam atentar para a Tua palavra, possam estar com os ouvidos bem abertos, bem atentos, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar brevemente através da Tua palavra. Edifica-nos, Senhor, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que oro. Amém e amém. O que fazer quando nós estamos em uma situação que traz grande angústia ao nosso coração, traz grande tristeza? O que fazer quando nós nos encontramos em situações que, para nós, é uma coisa de realmente muito difícil? É algo que nós não conseguimos fazer com a força do nosso próprio braço. E nós então, diante daquilo, rapidamente percebemos: eu não possuo nada em mim, força alguma em mim, dignidade alguma em mim para conseguir resolver esta situação. Certamente nós, em muitas ocasiões, meus irmãos, nos deparamos com situações desta natureza. Como então reagir diante de situações desta natureza? Devemos ficar abalados demais e então nos esconder e fugir? Ou deveríamos procurar, clamar aquele que é e aquele que tudo pode fazer segundo a sua vontade? Neste texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós encontramos a passagem acerca de uma mulher pagã, ímpia,
que diante de uma situação que para ela não seria possível resolver, ela vai clamar àquele que sim pode resolver. E que, sendo um Deus misericordioso, um Cristo todo misericordioso, Ele sim pode, muitas vezes fez, muitas vezes faz e muitas vezes fará. Ele se compadecerá de nós. Nós veremos, meus irmãos, isto aqui neste texto, que aparentemente, inicialmente, parece algo assustador demais. Como pode Cristo falar de maneira assim com esta mulher? Mas veremos, meus irmãos, que este Cristo, Ele é compassivo e que Ele responde àqueles que com fé o buscam. A palavra, meus irmãos, começa dizendo o seguinte, verso de número 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Aqui, meus irmãos, está o Senhor Jesus Cristo. E como nós sabemos, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está empenhado em fazer a sua obra. É alguém que diligentemente está caminhando e fazendo aquilo que Ele foi chamado para fazer. Cristo é aquele que deseja alimentar aqueles que estão com fome. Ele é aquele que está ali para saciar aqueles que estão com sede. Ele é aquele que, com frequência, está disposto a falar e ensinar acerca do Evangelho. E Ele não perde ocasião para isso, Ele não perde oportunidade. E Ele, então, em muitas ocasiões, Ele está ali, falando acerca da palavra. Em muitas ocasiões também, Ele se depara com homens maus e ímpios. Homens que estão muito mais preocupados com os seus próprios interesses do que com o próximo. E homens que estão muito mais preocupados com as suas próprias tradições do que com a bendita lei de Deus. E Cristo, ainda que em muitas ocasiões se demonstre e se revele como um homem manso, muitas vezes Ele não cala a sua boca para divertir e exortar homens que começam a ensinar bobagens. Homens que começam a ensinar heresias e falsos ensinos. Tradições que não levam ninguém, qualquer pessoa, a um caminho bom. São tradições que maculavam, que traziam mais peso sobre as pessoas daquele período. E Cristo, meus irmãos, Ele está o tempo inteiro. No Evangelho de Marcos, nós percebemos isso com frequência. Ele quer nos apresentar um Cristo que está sempre em ação. Ele não para. Mas aqui então, meus irmãos, nestes versos, nós encontramos Cristo saindo agora da Galileia. E Ele agora vai partir dali para uma outra terra. Que terra era esta, meus irmãos? O texto nos dirá, Tiro e Sidom. Que terras eram estas? Terras pagãs, habitadas por pagãos, habitadas por ímpios, habitadas por pessoas que não tinham nenhum tipo de simpatia com tudo aquilo que era de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor. E Ele então, meus irmãos, Ele se dirige para aquele lugar. Não sabemos com precisão, mas provavelmente intencionalmente, para ali de alguma forma falar acerca deste Evangelho. Outros sugerem outras coisas, mas fato é, o Senhor então, Ele decide se deslocar até lá e Ele tem um propósito com isto. O verso então, o verso de número 24, nos diz que inicialmente Ele tinha um desejo. O verso nos diz, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. Então, é interessante aqui que ele procura um lugar para se hospedar e ele não quer que as pessoas daquela região saibam que ele estava ali.
Talvez, meus irmãos, ele quisesse descansar um pouco junto aos seus, ter um tempo ali de repouso, por um tempo, para então seguir ali fazendo a sua obra, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Contudo, semelhantemente a muitas outras ocasiões que aconteceu com ele e com seus discípulos, ele não conseguiu passar despercebido. Por que razão? O que aconteceu ali? Ele, no entanto, não pôde ocultar-se. Ele deve ter tentado e vejam, Cristo não conseguiu. Era difícil o Senhor Jesus Cristo passar despercebido. A sua fama certamente estava se espalhando grandemente em muitos lugares. E como veremos aqui, ele era conhecido até no meio de nações e povos que eram ímpios, perversos. Quem é que o encontra? Meus irmãos, o texto nos dirá que o Senhor Jesus Cristo ele foi encontrado por uma mulher. O versículo de número 25 nos diz: porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Então Cristo, naquela nação, no meio daquele povo, Tiro, por exemplo, foi um daqueles que colocou o culto a Baal no meio de Israel. Vejam, é um tipo de nação que alguém poderia pensar assim: e eu vou fazer o que lá? Falar o que para essas pessoas tão perversas? O Senhor Jesus Cristo poderia não estar naquele lugar ali, mas o que acontece? Ele não consegue se esconder porque esta mulher o encontrou. E qual era, meus irmãos, a condição desta mulher? Não sabemos muito acerca dela. Nós não sabemos o nome dela. Mas a sua história ficou marcada aqui e registrada para o meu e para o teu ensino. E esta mulher, meus irmãos, que não sabemos se era viúva, se era alguém que estava ali sozinha, fato é, era uma mulher e ela tinha uma filha. Marcos vai se encarregar de dizer que era uma filhinha. Ele vai usar essa linguagem tão carinhosa. Era certamente uma filhinha muito preciosa para esta mulher. Uma mocinha que certamente era muito amada por ela. E esta mocinha, esta filhinha, esta criança, ela estava possessa por um espírito imundo. Nós falamos sobre espíritos imundos em outras ocasiões. De um homem que possuía uma legião de espíritos imundos. Mas aqui se trata de uma criança. Possuída por um demônio, meus irmãos. Por um ser espiritual perverso. E esta era a condição dela. Imaginem então a condição desta mulher diante dessa sua filha naquele estado. Eu não sei se talvez isso era comum ali. Trata-se de uma cidade, meus irmãos, e de um povo pagão. Mas essa mulher não se agradava da condição da sua filha. Aquilo ali a impactou grandemente. Ela certamente estava grandemente angustiada. Seu coração estava aflito. Eu acho que mães sabem muito mais do que eu quando a sua filha ou seu filho está passando por uma situação que é dolorosa, que é desconfortável, e você pensa assim, o que fazer então? Certamente deve ser doloroso demais, deve ser uma angústia muito grande, sobretudo quando se encontram impotentes para fazer algo. O sentimento de impotência é terrível. Certamente esta mulher sabia que nada ela podia fazer. Mas então, meus irmãos, ela, estando ali, naquela condição triste com sua filha, ela ouviu a respeito dele. O texto nos dirá, tendo ouvido a respeito dele.
Então aqui está evidente o fato de que esta notícia e a notícia de quem Jesus Cristo era, estava percorrendo por ali. Ela ouviu, quem é este? Este é Cristo. É Jesus que está a percorrer por aqui. E ela não pensou, talvez, 2 vezes. Ao ouvir aquilo, meus irmãos, a notícia de que Cristo estava por ali, o texto diz, ela foi até ele e veio e prostrou-se-lhe aos pés. Meus irmãos, estamos falando de uma mulher pagã, filha de Canaã, cananita. Ela escuta acerca de Cristo, prontamente vai até ele e se prostra diante dele num gesto de humilhação. Imagina naquele contexto, eu não sei como ela se encontrava, mas talvez aquelas pessoas ímpares daquela região olhassem para aquele tipo de atitude e pensassem, que loucura é esta? Talvez até zombassem e rissem de algo desta natureza, como pode ela se prostrar diante deste homem? Tantos deuses falsos, essas nações pagãs adoravam e se dobravam. Mas, meus irmãos, ela se humilha diante do Senhor Jesus Cristo ali. E ela, meus irmãos, ela não se envergonha disto. Porque aquilo que estava acontecendo com a sua filha era caso muito pesado para ela. E ela sabia que aquele que estava caminhando diante dela era alguém que certamente poderia socorrer a sua filha daquela condição. Ela sabe algo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ela não vai até ele como se de nada soubesse acerca dele. Ela se prostra. E vejam, meus irmãos, provavelmente essa mulher não possuía um conhecimento tão substancial assim. Talvez ela não conhecesse tão bem assim o Senhor Jesus Cristo. Certamente não conhecia tão bem assim, mas o suficiente ela conhecia. E o suficiente ela conhecia para conduzi-la a correr até ele e a se lançar prostrada diante dele. E como isto, meus irmãos, deveria nos ensinar algo acerca dos momentos que nós muitas vezes nos encontramos em situações difíceis que para nós são impossíveis de serem solucionadas. Meus irmãos, nós possuímos certamente um conhecimento acerca deste Cristo que no nosso meio habita, que é muito maior do que o conhecimento que essa mulher possuía naquele momento. E muitas vezes nós não nos humilhamos diante deste Cristo a fim de que Ele possa se compadecer de nós. Muitas vezes o que nós pensamos é que talvez nós consigamos de alguma forma solucionar aquele problema. Mas muitas vezes não há condição, não. Somos chamados, portanto, a muitas vezes, de fato, nos humilharmos diante do Senhor. Daquele que nós ouvimos, acerca de quem nós ouvimos. Ele é aquele que está junto a nós e é aquele que nós certamente podemos e devemos nos humilhar diante dele, revelando assim a nossa fraqueza, impotência e a nossa grande dependência dele. Mas muitas vezes nós nos enganamos acerca de quem nós somos e não conseguimos nos humilhar diante do Senhor, não conseguimos nos prostrar diante dele. Diante de quem deveríamos nos prostrar diariamente. Diante de todas as circunstâncias e situações que nos deparamos na nossa vida, nesta nossa caminhada, nesta nossa peregrinação neste mundo. Essa mulher, meus irmãos, com pouco conhecimento que possuía acerca de Cristo,
prontamente ela vai até ele e se prostra. Então, meus irmãos, o texto nos diz: esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então vejam, como mencionei anteriormente, esta mulher era pagã, ela era um gentil, e então ela vai até ele, se prostra diante dele, se humilha diante dele, rogando a ele. Meus irmãos, aqui esta mulher está orando. Aqui esta mulher ela está pedindo àquele que pode e tem todo o poder para então se voltar favoravelmente a ela e se compadecer da sua filha. Ela sabia disto. E ela vai rogar, meus irmãos, insistentemente. Não uma vez. Ela persiste no seu pedido. Marcos não nos deixa isso tão claro aqui. Mas se você olhar a passagem paralela, em Mateus, capítulo de número 15, você perceberá como foi o clamor desta mulher. Nos diz assim a palavra, a partir do versículo de número 21 de Mateus, capítulo de número 15. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha o clamor desta mulher. Senhor, filho de Davi. É interessante percebermos esta forma que esta mulher se dirigiu ao Senhor Jesus Cristo. Talvez ela não esteja falando aqui Senhor no sentido de Cristo como Senhor, mas certamente como uma forma de tratamento respeitoso para com Ele. Mas depois, meus irmãos, ela vai falar de Cristo, apresentando e conhecendo, não sabemos como, por um título messiânico dele. Filho de Davi. Filho de Davi. É ele, este homem. O Messias. É como se ela soubesse quem é o Senhor Jesus Cristo de fato. De uma forma, meus irmãos, que nós não sabemos como. Mas essa mulher sabia diante de quem ela estava. E ela clama a Ele para que Ele possa ter compaixão dela. Porque a filha dela, ela vai acrescentar, estava horrivelmente endemoniada. Meus irmãos, o clamor desta mulher é urgente. Não se trata de alguém que está tratando com indiferença, não, a sua filha. De forma alguma. De forma alguma. Ela diz ainda, verso de número 25, ela porém veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Vejam, meus irmãos, como era difícil a situação desta mulher. Ela não, meus irmãos, ela não deixa de clamar a este Cristo por socorro. Isto nos ensina muito, meus irmãos, acerca do que nós devemos fazer quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Esta mulher está rogando aqui, ela ora. Ela clama em favor daquela criança que certamente por ela era muito amada. Isto nos ensina a orarmos realmente. A orarmos por todos aqueles que nós amamos. Por todos aqueles que para nós, de alguma forma, são tão caros e tão importantes para nós na nossa vida. Seja nossos filhos, nossos cônjuges, nossos netos, nossos primos, irmãos, pessoas que estão neste mundo padecendo, perdidas, longe do Senhor. Para que o Senhor, então, tenha misericórdia e se compadeça e livre-os destas condições
que muitas vezes são diversas. Muitos com enfermidades, muitos com problemas pessoais na vida, muitos com depressões, ansiedade e angústia, muitos sofrendo com o pior mal que há no homem neste mundo. E que todos nós temos alguém na nossa família assim, que é a incredulidade no Senhor, que são corações duros às verdades do Senhor, que são corações que não desejam se dobrar diante do Senhor. Todos nós conhecemos alguém que se encontra em condição assim. E esta é a pior condição que um homem, que alguém neste mundo pode se encontrar. E se nós realmente amamos, meus irmãos, aquelas pessoas que perdidas neste mundo estão assim, longe do Senhor, nós iremos clamar ao Senhor para que Ele se compadeça deles. Nós iremos rogar insistentemente, Senhor, compadece-te. Senhor, tem compaixão, Senhor. Senhor, demonstra para com ele a mesma misericórdia e compaixão que demonstraste para comigo. Senhor, volta-te favoravelmente a ele, rogando, insistentemente, como esta mulher fez, meus irmãos. Clamando àquele que pode fazer, aquele que pode, sendo esta a vontade dele, Ele o fará. Devemos, meus irmãos, aprender com ela. Aprender através desse exemplo maravilhoso que nós temos, que rogar em favor dos outros é algo fundamental e é algo que nós devemos nos empenhar nesta vida. Não podemos ser pessoas que estão preocupadas em orar simplesmente pelos nossos próprios interesses, não. Não podemos ser egoístas a tal ponto de rogar e de pedir ao Senhor simplesmente por nós, mas em favor dos outros. Isso é amor, meus irmãos. Orar por outros é demonstração de amor. Se você ama, você ora. Se você ama, você roga. Se você ama, você se humilha diante do Senhor. É isto que uma mãe fará pelos seus filhos. É isto que um pai fará pelos seus filhos. É isto que o pastor fará pelas suas ovelhas. Rogará para que o Senhor possa se compadecer e cuidar dos seus. Orar, meus irmãos, rogar pelos outros é fundamental. É uma demonstração e evidência de uma fé genuína em Cristo e de confiança nele. Ela roga, meus irmãos, a Cristo. Ela está diante dele e pede: Senhor, tem compaixão da minha filha, retira esse demônio dela, Senhor. Mas então, que resposta essa mulher tem do Senhor Jesus Cristo? E aqui, meus irmãos, é quando nós nos deparamos com um texto que parece ser muito difícil e que nos faz pensar assim: como pode o Senhor Jesus Cristo tratar esta mulher dessa forma? Com tanta dureza assim, pelo menos aparente. O texto nos diz: mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagina se você estivesse na condição desta mulher, rogando por alguém que você ama. E você então se deparasse com a resposta de alguém que você espera a uma resposta bem favorável a você. Como você reagiria diante disto? Veremos mais à frente a reação dela, meus irmãos. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo parece ser duro com ela, não parece? Parece que ele não tem nenhum tipo de empatia, parece que ele não tem algum tipo de compaixão às palavras daquela mulher. Mas, meus irmãos, certamente o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali querendo fazer com que
experimentar ali não somente esta mulher, mas seus discípulos, e experimentar muitos de nós hoje que contemplamos passagem como esta e acerca desta ação dele. Porque, o que ele está querendo dizer aqui? Deixar primeiro que se fartem os filhos. Ele está dizendo que primeiramente se fartem aqueles que são filhos e descendentes do pacto. Aqueles que são da linhagem daqueles que são salvos. Aqueles que são judeus. A salvação deve vir primeiramente para estes. Como se ele estivesse querendo dizer. Não para vocês. Por que razão ele diz isso, meus irmãos? Essa mulher era cananita, descendente de Cã, amaldiçoado Cã e a sua posteridade. Para estes, as promessas não eram dirigidas, não. E ele então diz para ela, olha, você é descendente de Cã. A promessa, o favor, a compaixão e a misericórdia vieram e vêm primeiro para aqueles que são os judeus. Não para você. E então ele vai usar esta linguagem, meus irmãos, dizendo assim, primeiro, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. É como se ele estivesse dizendo aqui que ela é um cão de fato. Não devo, meus filhos, não. É primeiramente para eles, para os cães, de forma nenhuma. Não deve ser lançado e dado isso para eles. Esta linguagem de cão, nós vemos em Salmo, vemos também cães, aqueles que serão reprovados lá em Apocalipse, capítulo 22, verso de número 15. Linguagem semelhante, falando sobre cães. É uma referência àqueles, meus irmãos, que eram os gentios. Eram assim que os fariseus, inclusive, tratavam aqueles que eram gentios naquele período. Mas, meus irmãos, Cristo não é como esses fariseus. Cristo, de forma alguma, está agindo aqui com maldade, impiedade ou qualquer tipo de injustiça para com esta mulher. De forma nenhuma. E seria, meus irmãos, inconcebível pensarmos algo assim acerca de Cristo. Ele está agindo ali e certamente tem um propósito com isto. Mas pensarmos, meus irmãos, acerca de Cristo, imaginando assim, como ele pode ter sido duro desta forma, como ele pode ter agido com falta de compaixão com ela, como pode ele agir desta forma, ele só pode ser mau, perverso. Não, de forma nenhuma. Meus irmãos, Cristo é Deus. E pensar de tal forma a respeito dele é blasfêmia. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca agiu com falta. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca agiu de modo pecaminoso. O nosso Senhor Jesus Cristo nunca pecou. Portanto, não podemos atribuir qualquer tipo de erro e falha no seu tipo de abordagem a esta mulher. Mas algo, meus irmãos, ele quer nos revelar acerca desta mulher. E acerca da realidade. De que aparentemente, apesar de que pareça que ele está agindo com indiferença com ela, a realidade é que ele não está sendo indiferente. Ele está ali, meus irmãos, ouvindo a esta mulher. Mas como é marcante aqui a atitude desta mulher. Porque diante destas palavras do Senhor Jesus Cristo, ela não vai embora. Ela não
pensa assim, ele me tratou desta forma, então eu vou embora. Como é que pode ele me chamar assim? Me comparar a um cachorrinho? Não. O verso número 28, meus irmãos, nos diz: ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Meus irmãos, ela vai argumentar com Cristo. Ela vai tentar conversar e apresentar um argumento aqui tão lógico, pegando ali as palavras do Senhor Jesus Cristo para tratar com ele sobre aquilo. E como isto é interessante, meus irmãos, nós percebermos isto. Mas uma outra coisa, meus irmãos, que se destaca aqui também, é a humildade desta mulher. E quão disposta a se humilhar diante do Senhor ela estava. Porque ainda que tenha escutado palavras desta natureza, ela não diz: eu não sou isso. Você não pode dizer que eu sou dessa forma. Você não pode me tratar assim. Não. Ela não acha que o Senhor Jesus Cristo agiu com injustiça com ela. Ela não acredita que o Senhor agiu de uma forma errada com ela. Não. Ela reconhece que ela é pagã. Ela reconhece que ela é pecadora. Ela reconhece o seu estado. E, meus irmãos, como isso é maravilhoso, isso deveria fazer calar aqueles que acusam Cristo de agir de modo equivocado aqui. Aquela mulher, ela sabe que não. Ela reconhece quem ela é. Por essa razão, ela não vai dizer: não me trate assim. Como muitas pessoas fazem por aí. Quando a palavra do Senhor é exposta diante deles, e o Senhor vai dizer: olha, você é um pecador miserável. Ninguém quer ouvir isto. Meus irmãos, nós somos mais semelhantes a esta mulher do que aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós somos como esta mulher aqui. Nós somos pecadores. Nós somos realmente indignos. E é como se ela compreendesse: eu não sou digna. E o Senhor dissesse: você não é digna de se assentar à mesa para comer com os filhos. Você não é digna disto. Nós não somos dignos disto. Ninguém é digno de receber a compaixão do Senhor. Ela sabe disto. Nós todos deveríamos saber disto. Não há dignidade alguma no homem. Não havia dignidade alguma em você quando o Senhor se compadeceu de ti. E não há dignidade alguma nos homens deste mundo. Quando o Senhor age com compaixão em favor de algum homem, é demonstração da sua misericórdia somente e nada mais. E é assim que o Senhor faz desde o princípio dos tempos até hoje. O Senhor nos salva por misericórdia. E quando Ele não nos salva, e quando Ele não se compadece de nós, e quando Ele não é favorável aos homens deste mundo, seria Ele injusto por isso? De forma nenhuma. O nosso Senhor Jesus Cristo é sempre justo. Aqueles que foram absolvidos da condenação, o Senhor demonstrou ali a sua justiça também. Porque alguém pagou por isto.
Cristo pagou, representando a muitos neste mundo, salvando-os da condenação. O Senhor, portanto, é justo em não condenar mais tais pessoas. Mas enquanto aqueles que não se rendem a Cristo, enquanto aqueles que não se dobram diante deste Cristo, enquanto aqueles que permanecem com seu coração endurecido, sem se render a este Cristo, o Senhor não tem a menor obrigação. Todos são culpados. Imagine você diante de um tribunal, diante de um juiz. E então há vários pecadores, um homem que abusou, matou e fez desgraça neste mundo com uma família. Então você poderia olhar para aquela situação e pensar, se esse juiz for justo, ele haverá de condenar esta pessoa. Mas então você olha para aquele homem, e aquele homem, ao invés de agir com justiça, ele pega este homem que matou, destruiu a todos, e então faz assim, não, você está absolvido. Você vai olhar para aquilo e vai pensar, como pode? Como pode este homem agir com tamanha injustiça? Não merecia esta pessoa ser condenada pelas suas práticas pecaminosas neste mundo? Não deveria este homem ser punido por ter matado alguém? Este juiz é injusto. Mas não podemos falar o mesmo acerca do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não age assim. Aqueles que são condenados justamente. Porque transgrediram a lei deste Deus e Ele não pode ser um juiz que não pune aqueles que transgrediram a lei. Mas enquanto aqueles que são absolvidos disto, é unicamente por pura misericórdia. E Ele concede a quem quer. E não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de quem faz alguma coisa, mas do Senhor agir com misericórdia. É diante deste Cristo que essa mulher está. E ela reconhece a sua condição. Ela não vai discutir isto com ele. Eu sou pecadora, injusta, pagã, de uma nação ímpia e amaldiçoada. Condição de todos os homens neste mundo que se ofendem quando nós falamos sobre isto. Mas nós não podemos deixar de falar acerca da condição deles, para que vejam o estado miserável e possam então ver e reconhecer, não há nada em mim que possa me salvar deste meu estado miserável. Não há nada nas minhas mãos, não há nada nas minhas intenções, não há nada nas minhas ambições, nada pode me tirar desta condição. E esta pessoa então deve olhar e saber, eu só posso correr para Cristo. É somente para Cristo, é somente para Ele, é somente nele, é somente através dele que eu conseguirei encontrar salvação, porque o meu estado é miserável. E eu devo correr para aquele que pode ter compaixão de mim e me livrar deste estado de miséria. Ela reconhece isso, meus irmãos. Ela não vai discutir com o Senhor. Ela diz, sim, Senhor. Deveria ser as nossas palavras, sim, Senhor. É exatamente isto. O Senhor é justo no que fala a meu respeito. Está sendo muito verdadeiro. Talvez até esteja sendo bonzinho demais, porque eu sou pior do que isto. Mas, meus irmãos, ela vai argumentar. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Os filhos comem, os cães estão ao redor da mesa, caem alguns pedaços, eles conseguem desfrutar daquilo, de alguma forma. É como se ela estivesse querendo dizer,
eles desfrutam disso. Desejo também desfrutar desta tua compaixão em meu favor, em favor da minha filha, que está numa situação tão difícil. Meus irmãos, a resposta dessa mulher que perseverou em sua oração em favor da sua filha, em rogar a Cristo, foi uma resposta favorável do Senhor. O texto nos diz, verso 29, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. O que é que Mateus diz que aconteceu aqui com esta mulher? Ele vai dizer aqui, em Marcos, dizendo que por causa desta palavra. Mas Mateus nos traz uma informação a mais. Ele diz o seguinte: então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela contudo replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. O Senhor Jesus Cristo vê naquela mulher uma grande fé. Uma fé, meus irmãos, que é lembrada até os nossos dias, hoje. De alguém que realmente creu em Cristo. Alguém que realmente possuía uma fé salvífica. Essa mulher, meus irmãos, de uma nação pagã, desfrutou da maior compaixão, da maior demonstração de compaixão que qualquer pessoa pode experimentar neste mundo, é a salvação em Cristo, que só pode ser concedida por Deus, e é uma demonstração imensa de compaixão e misericórdia para com o homem. Esta mulher possuía uma grande fé. E ela estava tão certa e ela confiava tanto no Senhor Jesus Cristo, que depois que ele declarou que a filha estava curada, ela não ficou lá pensando, mas será que está? Não. Ela foi. Ela foi diretamente, então, chegando lá, ela se deparou com a sua filha curada livre do demônio. Meus irmãos, esta é a fé salvífica, esta é a fé que salva, a fé neste Cristo, em quem o homem, em quem todos nós podemos confiar. É a fé que salvou esta mulher que vivia numa nação pagã e que agora, hoje, desfruta da pátria celestial que nós tanto aspiramos. Esta mulher é a mulher que conosco caminhará em novos céus e nova terra. Esta é a mulher pagã, cananita, que foi salva pela sua fé em Cristo, justificada pela graça mediante a fé. O Senhor Jesus Cristo, Ele não é duro, não. O Senhor Jesus Cristo, Ele não age com indiferença, não. Aquele que se chega a Ele com fé, crendo, Ele o abraça com alegria. Foi o que esta mulher desfrutou naquele dia. E o Senhor, como que ficou grandemente admirado pela fé desta mulher. E então, meus irmãos, o Senhor a recompensa. A insistência na oração, ela alcançou aquilo que queria. E olha, veja, não vou dizer a você que você, toda vez que insistir em suas orações, você vai conseguir o que quer, não. Muitas vezes nós não conseguimos. Mas somos chamados aqui, meus irmãos, a perseverar em oração. E veja, o Senhor pode não atender. Não pense jamais
que isso é demonstração de desamor do Senhor por nós, ou por quem oramos. Recorde-se, já falei em outra ocasião aqui, do caso que nós encontramos em João capítulo 11. Marta, Maria e Lázaro. Elas rogavam e rogaram ao Senhor que chegasse para livrar o seu irmão do problema que ele estava muito doente. O Senhor não chegou a tempo. Mas o texto nos diz que ele o amava. E então o Senhor, ele quis ser mais glorificado na ressurreição de Lázaro do que na cura de Lázaro. Não é porque muitas vezes o Senhor não nos atende no momento que nós esperamos que Ele atenda, que Ele não nos ama. Ele nos ama. Mas o que nós devemos fazer é revelar um coração, de fato, que depende deste Deus e que insiste com Ele. Como que prevalecendo na luta, entre aspas, com o Senhor. Como Jacó que prevaleceu na luta lá em Gênesis. Aqui esta mulher prevaleceu, orando e clamando. Isso deve também, meus irmãos, nos ensinar a entender e nos encorajar a seguirmos orando por todos aqueles que nós amamos. Familiares, amigos, colegas de trabalho, pelos homens e mulheres deste mundo que estão perdidos. Oremos, meus irmãos, sempre confiantes, clamando ao Senhor. E Ele, segundo a sua vontade, pode sim atender às nossas petições. E se isso acontecer, e isso acontecendo, louvemos o seu nome por sua graça, pois este nosso Deus, este nosso Cristo, é misericordioso e cheio de compaixão. Amém. Oremos, meus irmãos, ao Senhor. Nosso Deus, nosso Senhor, queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos homens e mulheres que verdadeiramente perseveram, Pai, em oração, orando a Ti em favor de todos os homens, em favor da salvação de todos os homens, a fim de que possam, Senhor, encontrar salvação em Ti. Sabemos, Pai, que Tu és um Salvador amoroso e que Tu desejas salvar os homens. Ó Senhor, chama aqueles que são Teus para Ti. Livra-os, Senhor, deste mundo. Resgata-os, Senhor, da condenação. Que eles possam, Senhor, como esta mulher cananeia, possuir uma fé verdadeira e salvífica. E possam, Senhor, em Ti, encontrar salvação. Mas ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos orando sempre. Sustenta-nos, Pai, nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.